E agora a gente volta a falar sobre a PEC dos precatórios, que foi aprovada em primeiro turno na madrugada de hoje, votação que varou a madrugada. E aí deve entrar na votação do segundo turno na próxima terça-feira. Vamos conversar agora, a partir de agora, ao vivo, com o líder do MDB na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões, que faz a gentileza de nos atender. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Eu quero primeiro cumprimentá-lo e falar que é uma grande satisfação atender esse convite da CNN. Obrigada, deputado. Deputado, o senhor votou contra a PEC, conforme orientou a sua bancada. Hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma espécie de cobrança ali aos partidos. Afinal, o partido do senhor era considerado fiel na balança pelo Planalto. Como é que o senhor vê essa questão? O seu partido está dividido? Não, Roberto, não há divisão na bancada, nem muito menos no partido. O que acontece é que a PEC dos precatórios, ela terminou se transformando num combo, né, diante da inclusão de outros temas que não são pertinentes à matéria. Né? O projeto original tratava de um parcelamento dos precatórios, né, que foi entendido como verdadeiro calote. E daí o acordo para instalar a comissão especial foi esquecer o texto anterior e construir um novo texto. E não ficou a contento, por alguns motivos. Primeiro porque foram incluídas outras matérias e eu entendo que é o jogo do processo legislativo, o jogo da política, para que o relator, o deputado Mota, buscasse um relatório que fosse mais palatável, mais fácil de ser aprovado. Então incluiu o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios, que tem sido tratado em outra PEC, né? Modificou o que o MDB julgou, a bancada julgou como muito grave, a mudança do período de indexação do teto de gastos. Isso foi um ponto fundamental, né? Mudou esse período, a revisão seria 10 anos a partir da promulgação da PEC que criou o teto de gastos, e o que é mais grave, né, autorização da quebra da regra de ouro no início da execução orçamentária. Né? A regra de ouro é um dos últimos suspiros que a União pode ter, porque ela permite o endividamento para cumprir obrigações de despesas correntes. Então, esses e outros conjuntos, né, fizeram com que a bancada do MDB fizesse uma proposta ao relator da matéria que não foi possível atender. Então, foi, na verdade, o que motivou, né, o encaminhamento e a consequente votação indo de encontro à aprovação da PEC. Eu acho que a locomotiva, né, o argumento que foi criado como locomotiva, que é o novo programa, o incremento do Bolsa Família, o Renda Brasil, pode ser implantado sem furar o teto de forma maquiada, como é o que pretende a PEC dos precatórios. Deputado, Caio Junqueira também tem perguntas para o senhor. Daqui a pouquinho a gente vai chamando o nosso time. Vem, Caio. Tá. Deputado, boa noite. Deputado, Oi, Caio, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Esse placar, 312 votos, o senhor aposta que ele será alterado na votação do segundo turno na terça-feira que vem? Bom, Caio, provavelmente sim. Agora, ao certo, ninguém sabe se para cima ou para baixo. A votação foi ontem, terminou mais de 2 horas da manhã, a sessão. Houveram algumas reações negativas de integrantes de partidos, a exemplo do PDT. Foi um placar construído, e consolidado por parte da oposição, tanto no PDT, com a posição firmada pelo seu líder Volney Queiroz, como por parte do PSB. Então, tudo é possível. Houveram muitos deputados ausentes, até porque foi uma semana atípica, teve feriado. Houve, assim, com muita estranheza, quero colocar, e falei ontem
na Câmara, que fui surpreendido com a abertura, de votação remota, o que o presidente e a mesa diretora defendeu veementemente a volta presencial para quem estava em missão. Não quero aqui julgar se mudou ou mudaria o placar, mas mudaria. Não quero julgar se foi manobra ou não, quero só apenas dizer que fui surpreendido. Mas com certeza no segundo turno o placar não será o mesmo. É muito difícil, quase inédito, acontecer o que aconteceu ontem. 2 votações cravando 307 votos. Renata Agostini vem também para fazer perguntas, deputado. Líder, boa noite. Quero justamente tratar um pouco melhor dessa próxima votação do segundo turno. Na bancada do MDB, a gente teve ali 10 ausentes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falava inclusive que ele espera um quórum maior na votação do segundo turno. Esses deputados que não votaram da bancada do senhor, o senhor vê eles pendendo para qual lado? Voto sim ou voto não? Bom, Renato, primeiro eu quero deixar claro que todas as minhas decisões e encaminhamentos são frutos de votação e de apreciação na bancada do MDB. Eu, como líder, procuro sempre estar blindado de qualquer influência externa e até de entendimento pessoal. Coloco a minha opinião e a bancada é quem decide. Portanto, a decisão da bancada entre os presentes e também na opinião dos ausentes, que eu pude conversar por telefone, foi de não concordar e furar o teto de gastos para implantar o incremento do programa de distribuição de renda. Então, eu imagino que a bancada manterá a posição. Nós deveremos, na segunda noite ou na terça pela manhã, ter uma nova reunião e daí reafirmar esse posicionamento. Então, esse foi um dos pontos primordiais para definir o posicionamento, além da questão da regra de ouro, que aqui falei. Então, eu quero acreditar que a bancada manterá o mesmo entendimento. Mas existe a possibilidade da bancada mudar de posição até a terça-feira, deputado? É muito pouco provável. O entendimento do partido, desde a implantação do teto de gastos, que foi a época que o presidente Temer estava no exercício deste mandato, sempre foi em preservar. Então, não é alternativa furar o teto, causar uma insegurança fiscal para criar o novo programa, ou o programa aperfeiçoado. Nós defendemos o programa. Eu me posicionei há 2 meses atrás, quando já havia um encaminhamento de negociação do governo para um programa em torno de R$300 ou R$400. Se vocês verem no meu Twitter, eu me posicionei defendendo o programa de 600. Mas não dá para substituir a alternativa da segurança fiscal por uma alternativa da insegurança, por uma alternativa da segurança, tendo o mesmo efeito na distribuição. Embora, a princípio, venha a ser temporário e ter o tempo para encontrar o espaço para ficar permanente. Renata? O que a gente pode ver nesses próximos dias, líder, porque o que a gente tem nesse momento é a oposição apostando que pode virar votos ali no PSB, no PDT especialmente, mas também em partidos do centro, e Lira apostando que vai conseguir manter esse resultado. O senhor vê o governo, Arthur Lira, atuando de qual forma até lá? O governo pode oferecer o que mais para os deputados para amarrar esse placar? Não, Renato, o governo tem atuado de forma assim, muito forte. O governo e seus aliados. Dentre esses aliados, o mais forte é o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. O que pode oferecer, na verdade, são as negociações naturais do parlamento.
né, houve, inclusive, ficou claro por aqueles que colocaram, um acordo com o PDT no sentido de inserir no teto, né, do pagamento de precatórios, né, o parcelamento do Fundef, num argumento ilusório de que estava atendendo os professores do Brasil. Primeiro, parcelamento tem um quê de inconstitucionalidade. Segundo, não atende os professores do Brasil. Então, assim, esse acordo, eu acho que atendeu o PDT, mas não convenceu a categoria. Então, a opção de texto já não mais existe. Nós vamos para o segundo turno, né? Portanto, algumas matérias de interesses de outros partidos que tramitam na Câmara, isso pode ser negociado. Caio Junqueira chega para a última pergunta. Caio. Deputado, minha dúvida é até que ponto 2022 influenciou em tudo que a gente viu ontem, no resultado da votação, e deve influenciar também na votação da semana que vem. A gente pega o seu partido, por exemplo, ele tem um projeto desalinhado, né? Independente, desalinhado do Palácio do Planalto, por favor. Independente em relação ao Palácio do Planalto, por exemplo. Partido dos Trabalhadores já tem um candidato que lidera as pesquisas, então amarrou todo mundo contrário à PEC. Porque, ao fim e ao cabo, a gente sabe que essa PEC acaba, né, a leitura que dá para a gente fazer, pondo mais dinheiro no bolso do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, e, em tese, aumentando ali as chances, né, dele chegar competitivo, porque ele também não está ali nas pesquisas muito bem posicionado, já esteve melhor. Então, minha dúvida, o quanto tudo que a gente está vendo em relação a esse debate tem relação com 2022? Caio, principalmente no tema que tem protagonizado o trâmite da PEC dos precatórios, que é a justificativa do pagamento, né, da viabilidade do pagamento do Bolsa Família, do Renda Brasil, isso é inquestionável. Todos nós somos favoráveis à distribuição de renda, e o quanto mais houver nessa sequela que tem trazido a pandemia, é fundamental a gente apoiar. Então, não é uma questão que se discuta que é um projeto de emenda à Constituição eleitoreira ou não. O que é claro, desculpem eu ser repetitivo, é que a matéria era tão difícil de ser votada, né? A compreensão do calote foi tão forte que precisaram incluir vários elementos. A gente teve um probleminha com o deputado, a gente parou de te ouvir, deputado. Acho que ele voltou só para encerrar. Ele voltou, a gente consegue ouvi-lo agora? A gente está só terminando de ajustar o áudio do deputado. Agora sim, voltou. Pode concluir, deputado, por favor. Só para concluir, o que, na verdade, se transformou, né, a proposta foi em absorver outros temas que devem ser apreciados de forma separada, que já tem projetos em tramitação, né, os quais nós somos favoráveis a vários. Um exemplo é o parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios. Isso é pactuado na bancada do MDB e tenho certeza que é uma matéria que não terá nenhuma dificuldade de ser votada na Câmara. Então, terminaram inserindo, né, essas matérias que nada tem a ver com o objetivo principal da PEC dos precatórios, para a busca de adesões ou transformar numa proposta mais palatável. Então, respondendo objetivamente, cara, o reflexo de 2022, do próximo ano, da eleição, ele não é o maior motivo, o possível reflexo não é o maior motivo do placar apertado para o governo. Até porque o PDT tem candidato a presidente, por exemplo.
candidato há muito tempo, que já foi na outra. Então, por que o posicionamento do PDT, né, e parte do PSB, que são partidos de oposição? O MDB tem tido uma postura de independência, vai discutir a possibilidade ou não de candidatura própria ou de alianças com outros partidos que venham a ter candidato próprio, se a decisão for não ter, ser influenciado por uma votação dessa. Está claro que a insegurança fiscal é muito forte. Hoje mesmo, né, mesmo o mercado contabilizando já a quebra do teto, né, outros pontos que a PEC dos precatórios traz, a Bolsa ainda fechou em baixa, salvo o meu engano, em torno de 2%. Então, esse é o reflexo. Então, assim, é possível ampliar a distribuição de renda sem quebrar o teto de gastos? Essa é a nossa proposta e continuará sendo.